Pronto, gente. Antes de começar o conteúdo, você já deve ter recebido no grupo que vai ter no próximo mês vai ter a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Na verdade é um conteúdo de física do primeiro ano, do segundo. Então quem fizer a inscrição nessa Olimpíada e realizar a prova no dia 28 e 29 de maio, né? Vai ter um ponto extra aí na média, viu? Neste bimestre o ponto vai ser na média. Já tem alguns inscritos, né? Alice, outras galera inscritas, mas quem deseja se inscrever aí para participar, né? Tá aí o link, viu? Ela vai ser uma prova online, tem um aplicativo. Aí são 2 dias, você escolhe o dia e escolhe o horário para fazer. Quando você faz o login no aplicativo, você vai ter 2 horas para responder ali em média 20 questões. Vai ser tudo online. Então vamos lá, né? Iniciar o conteúdo do segundo bimestre. Da Olimpíada ou do segundo bimestre, Wesley? Da Olimpíada é o conteúdo geral, física geral. Do segundo bimestre a gente vai iniciar óptica geométrica, certo? São os 2 conteúdos essenciais que eu fiquei devendo. Vocês não podem deixar de ver que é recorrente, né? Nos vestibulares e Enem. Hoje a gente vai ver a introdução, né, os conceitos iniciais de óptica. Então essa aula de conceito eu acho até mais importante do que fazer conta, pessoal, que é a parte que vai lhe dar propriedade para distinguir esses fenômenos físicos, né, entender ele na prática. Qualquer dúvida, ligue o microfone ou digita aí no chat que depois eu vejo lá quais são as dúvidas de vocês, certo? Mas não deixem passar se ficar algo mal entendido. Pronto, então a gente estudou ondas, né? E a gente viu que a luz ela tem comportamento de onda, né? Tem frequência, comprimento de onda, velocidade, todas aquelas características que a gente viu no geral, né, para ondas, se aplica à luz, certo? Só que eu cheguei a comentar com vocês que a luz ela tem um comportamento dual, né? Ela se comporta de 2 maneiras dependendo do experimento, certo? Então a gente tem a óptica física que olha para a luz com essa característica de ondas, né? E tem a óptica geométrica, que está baseada no comportamento que a gente chama de corpuscular da luz, certo? Que é como se a luz se comportasse como partículas, certo? Fossem pequenas partículas se movimentando, como se fosse ali umas bolinhas de bilhar, né? Sinuca, certo? Aquelas pequenas partículas gerando ali um feixe de luz. Certo? Então, a óptica geométrica a gente vai ver esse caráter de partícula, de corpúsculo para a luz. E vocês vão ver que a gente vai usar muito de geometria para chegar aos resultados pretendidos, né? Daí o nome óptica geométrica. Então, a gente vai ver semelhança de triângulo, seno, cosseno, tangente. Então a gente vai usar a geometria como ferramenta, né, para resolver nossos problemas, certo? Por isso o nome aí óptica geométrica. Então a gente falou bastante em onda eletromagnética, né, que é uma onda que se propaga mesmo na ausência de matéria, no vácuo. As ondas eletromagnéticas, pessoal, ela tem uma grande extensão, certo? E a luz é uma pequena fatia, né, deste range, né,
intervalo das ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho ondas eletromagnéticas, né, com comprimentos de onda da ordem do tamanho de um prédio, aproximadamente. E esses comprimentos vão diminuindo até chegar em comprimento de onda da ordem, né, do núcleo atômico, 10 elevado a menos 12. Né? Então, aí é um intervalo bastante gigantesco, né? E a luz é uma pequena fatia dessas ondas eletromagnéticas, certo? É um pequeno pedacinho que vai de 400 a 750 nanômetros, mais ou menos. Então é a parte que os nossos olhos conseguem visualizar, certo? Então é este intervalo da radiação eletromagnética que permite que nós, né, vejamos, visualizamos os objetos. Sem a luz, todos nós seríamos cegos, né? Certo? Então é essa parte que permite aos seres humanos visualizarem as coisas. Aí só alguns conceitos iniciais, né? A gente sabe que uma fonte de luz vai espalhar luz ali em todas as direções, né? Como estão ilustrados aqui nas figuras. Só que para fazer essa análise, né, geométrica de formação de imagens, eu vou pegar raios de luz. É como se eu pegasse um ponto daquela luz que está sendo emitida por uma fonte e acompanhasse o caminho que aquele pontinho faz, né? Então a trajetória percorrida por aquele ponto, né, é o que a gente chama de raio de luz, certo? Então a fonte vai emanar luz em todas as direções. Se eu pego uma direção preferencial, eu chamo aquilo de raio de luz. Em um conjunto de raios de luz, eu tenho a formação de um feixe de luz. Estes raios de luz, eles podem convergir, né, ser direcionado para um ponto comum, certo? Quando eu uso a palavra convergente, né, dá a ideia de ir na mesma direção, né? Então esses raios podem convergir, eles podem divergir, né, para direções opostas, ou eu posso também ter um feixe cilíndrico, quando esses raios de luz saem paralelo, né? Todos paralelos. Então aqui é uma pequena ilustração, né? Eu tenho aqui uma lanterna, esses raios de luz estão convergindo. Eles estão se eu pegar qualquer dois raios de luz, né, eles estão se distanciando à medida que se distanciam da fonte. Então eles estão aqui convergindo. E aqui, após passar pela lupa, né, a lupa ela faz com que esses raios converjam, né, vá para um ponto comum. Aqui eu tenho as duas situações, né? Os raios divergindo inicialmente, depois convergindo para um ponto em comum. Tá? As fontes de luzes, né, pessoal? Eu posso ter uma fonte de luz primária, é aquela que emana luz própria. Tá? Aí eu tenho várias classificações dessas luzes primárias. Elas podem ser incandescente, uma fonte que atinge altas temperaturas, né, como o sol, por exemplo, um palito de fósforo aceso, né? Então, fontes de luzes incandescentes. Elas podem ser luminescentes, mesmo a baixas temperaturas, elas conseguem emitir luz, né? E eu tenho as fontes de luz aqui é só um exemplo de fonte de luz primária, né? Uma lâmpada acesa, aquelas tintas, né, que brilham no escuro, né?
uma lâmpada fluorescente, são exemplos de luz primária, de fonte de luz primária. E eu posso ter também fonte de luz secundária, são aqueles corpos que apenas refletem luz, não possuem luz própria, né? No caso, por exemplo, o nosso corpo celeste, que é a Lua apenas reflete a luz, ela não emite, não? Então a Lua seria uma fonte de luz secundária, enquanto o Sol seria uma fonte de luz primária. Aí a classificação dos corpos quanto à passagem de luz, eles podem ser classificados como opacos, né, que eles barram, impedem completamente a luz de passar por ele. Né, então eu não consigo ver através de um corpo opaco. Tá? Ele pode ser transparente, onde a luz passa, né, totalmente por ele. No caso, de um corpo transparente, eu consigo visualizar imagens perfeitas, né, através deste corpo. Certo? No caso de um vidro, de uma janela, por exemplo, que gera atrás, que eu possa visualizar atrás deste vidro, né, imagens perfeitas. E ele pode ser translúcido, né, deixa passar a luz mais parcialmente. Isso vai gerar imagens que não são nítidas através deste corpo. Um exemplo é box de banheiro, né, em que a gente vê ali o contorno da pessoa atrás do box, mas não vê os detalhes, não vê a imagem com perfeição, certo? Então esse é um corpo translúcido. Aqui tem um pequeno exemplo, né? Transparente, uma imagem perfeita, né? Através deste corpo. Um translúcido, a gente vê a imagem mais sem nitidez, e o opaco, que não deixa a gente ver imagens através dele. Então, na óptica geométrica, a gente vai estudar basicamente os efeitos de reflexão, refração e absorção da luz. Só lembrando que a gente viu para ondas, a reflexão é quando a onda bate num obstáculo e retorna para o mesmo meio, certo? No caso da luz, essa reflexão ela pode ser regular, né, quando todos aqueles feixes de luz que incidem na superfície refletem, né, com a mesma orientação, ou ela pode se deparar com uma superfície difusa, né, que não tem uma regularidade. Então ela vai espalhar aquela luz em várias direções. Então tem uma reflexão difusa. Vamos lá, a cor de um corpo, pessoal. Isaac Newton ele viu que a luz branca, essa luz que é proveniente do Sol, ela é oriunda, né, da junção de várias cores, certo? Então ele conseguiu aí separar essas cores, né, passando ela através de um prisma, e viu que a luz ela é uma composição de várias cores, certo? E o que dá a cor de um corpo, como a gente visualiza um corpo, vai depender de que luz aquele corpo vai estar submetido. Desculpa, hoje eu estou só tossindo. Então, o que eu quero dizer com isso? A cor de um corpo, ela pode mudar à medida, conforme a gente coloque a luz sobre aquele corpo, certo? Então, o que a gente vê aqui no nosso cotidiano, certo? A gente vê os objetos com determinadas cores, né? Por exemplo, essa borracha aqui, não sei se vocês conseguem ver, é verde, né? Sobre luz branca. Mas essa borracha, este corpo, ele vai mudar de cor, né, dependendo da luz ambiente
sobre a qual aquele corpo está. Então você já deve ter visto em algum evento, né, que eu posso ter uma fonte de luz monocromática, de uma cor só, certo? Eu posso ter um refletor com cor verde, azul, vermelho. Então eu consigo projetar essa luz, né, separando ela em uma cor só. E quando isso acontece, a cor daquele corpo pode se apresentar diferente. Então essa borracha aqui que é verde, ela pode se apresentar na cor preto, certo? Ela só vai ser verde quando estiver sendo iluminada sobre luz branca, que é o nosso caso, né? Sobre a luz do sol, ou sobre a luz verde. Certo? Então, os objetos, as cores dos objetos, elas irão variar dependendo da luz que está incidindo sobre o corpo. Ave Maria. Então, gente, ó, quando se fala em cor de luz e cor pigmento, né, tinta, é preciso que vocês coloquem esse asterisco aí, certo? Cor de luz, cor referente à luz e cor referente a pigmento, a tinta, não resultam os mesmos fenômenos, certo? Então você já deve ter brincado aí com tinta, quando mistura amarelo com vermelho, da rosa e tal. Esse resultado não vai ser o mesmo para a luz, certo? É diferente. Então, coloque um asterisco aí que cor referente à luz e cor referente a pigmento, a tinta, não resultam nos mesmos resultados, certo? Apesar de existir algumas semelhanças, por exemplo, tanto em tinta quanto em luz, a gente tem cores primárias, que são aquelas cores que, juntando, elas vão resultar em todas as outras, não? Então, para a luz, essas cores primárias é o verde, vermelho e o azul. A gente chama de RGB, né? Que vem do inglês Red, Green e Blue, certo? Já para tinta, pigmento, essas cores padrões, se você já observar aquelas impressoras, né, que tem os tubozinhos de tinta, eles têm 4 tubos. E esses 4 tubos geram todas as cores, né, referente a pigmentos que você pode imaginar, certo? Que é o amarelo, o ciano, o magenta, né? E tem o preto, mas o preto não é uma cor primária, para dar a base lá nas suas impressões, certo? Então aqui também é outro experimento que o Newton fez, né? Que é o disco de Newton. Nesse experimento ele prova que a cor branca é a união de todas as cores, certo? Diferente lá do pigmento, né? Que se eu misturar todas as tintas resulta no preto, né? Então aqui eu tenho o oposto, certo? A união de todas as cores eu tenho a cor branca. E para a luz, o preto é a ausência de cor, certo? Preto é a ausência de cor. Vamos lá, então como se dá a cor de um objeto, pessoal? Como eu mencionei, se não existisse luz, né, todos nós seríamos cegos, né? Viveríamos ali no breu total, né, na escuridão. Então as cores do corpo, elas se dão pela parte que é refletida da luz. Então a luz vem com todos os seus comprimentos de ondas, todas as suas frequências, né, que estão associadas a cores. Ela vai bater no objeto, só que aquele objeto ele vai absorver
certo? Algumas energias, algumas cores e vai refletir outras. Aquela parte que é refletida é que chega ao nosso olho. Então, se o objeto é todo azul, ele só está refletindo a cor azul e está absorvendo todas as outras. Se um objeto é completamente verde, não, ele está absorvendo todas as outras cores e refletindo só o verde. E assim vai, né? Um objeto branco, ele reflete todas as cores. E um objeto preto, ele absorve todas as cores. Certo? Então, só frisando, né? Só ressaltando, a cor de um corpo é característica da parte que ele reflete da luz. Certo? Então, aqui só outra ilustração. Um objeto branco reflete todas as cores, o preto absorve todas. Um verde, né, reflete só a parte verde, o vermelho só a parte vermelha da luz. E assim sucessivamente, certo? A cor de um corpo é a parcela refletida da luz, né? Então, um objeto, ao ser iluminado com a luz monocromática, com a luz de uma cor só, ele pode se apresentar, né, com diferentes cores, certo? Então aqui é um desafiozinho para vocês, para ver se vocês conseguem identificar qual é a cor destes objetos sobre a luz natural. Sobre luz branca, ele vai ter uma cor, né, que é a cor que a gente está habituado a enxergar as coisas. Mas quando eu coloco esses objetos para ser iluminado com uma cor específica, né, com a luz monocromática, eles podem mudar de cor, como vocês estão vendo na ilustração, né? Tá? Então, o que eu posso afirmar aqui, neste primeiro caso? Essa maçã, né, ela está refletindo a luz vermelha ou absorvendo? Ela está absorvendo todas as cores e está refletindo a cor vermelha. Isso, então eu posso afirmar que aqui ele está refletindo a luz vermelha, certo? Então essa maçã ela é visualizada quando reflete a luz vermelha. E aqui eu posso afirmar que este pássaro é realmente preto sobre luz branca, né? Não. Não, ele não é preto, né? Porque ele está absorvendo todas as cores e não tá refletindo a cor dele. Por causa que a luz é monocromática. Isso. Então, eu já posso descartar que ele é vermelho, né? Porque ele absorve o vermelho. E eu só veria ele em luz branca vermelho se ele refletisse. Então, eu já posso afirmar que ele não é vermelho. A maçã é, né? E aqui a folha da maçã, vocês veem que ela está preta. Então a gente pode afirmar também que a folha da maçã não vai ser vermelha, porque ela não está refletindo vermelho. No segundo caso aqui, ó, eu já posso afirmar que a folha é verde, né? Porque ela reflete o verde. Certo? Então a gente só vai visualizar as cores se ela for refletida. Essa parte a gente já pode afirmar que a folhinha é verde, que ela está sendo refletida, e pode descartar, né, que essa maçã seja verde. A maçã não pode ser verde porque ela está absorvendo verde, certo? E o pássaro, será que ele é verde sobre luz branca? Não.
Não, é que a luz está sendo absorvida. E por último, a gente já pode descartar que essa maçã seja azul, né? Porque ela está absorvendo a cor azul. E a gente pode afirmar aqui que o pássaro, sob luz branca, ele vai se apresentar na cor azul. Que ele está refletindo o azul. A gente está vendo o corpo na cor azul, certo? Então, só tirando aqui, sob luz branca, né? A cor original destes corpos está aqui como a gente deduziu, né? A maçã é vermelha, folhinha verde e o pássaro é azul. Certo? Então, pessoal, nossos olhos podem nos enganar. Se eu entro numa sala que está iluminada com uma cor diferente da luz branca, né, com a cor monocromática, as cores que eu visualizo aqueles objetos não representam a cor real, né, muitas vezes. Né? Muitas vezes não correspondem à cor real sobre luz branca. Então, você pode aí ser enganado pelos olhos. Né? A cor do objeto, né, mais uma vez, se dará pela parte refletida da luz. Como a luz branca tem todas as cores, certo? A gente vai visualizar aqui os dois objetos nas cores, né, que eles refletiriam individualmente, né, sobre luz monocromática. Já que aqui eu tenho todas essas cores em uma só, certo? Alguma dúvida? Não, a princípio está bem claro, Cris. Pode parecer básico, pessoal, mas vocês vão ver que o tanto de perguntas que tem, né? Só com esses conceitos em vestibulares é gigantesco. Aí a óptica geométrica, ela se sustenta em 3 princípios, né? É um tripé ali que dita, né, a óptica geométrica, as propriedades da óptica geométrica. O primeiro princípio diz que a luz ela se propaga em linha reta, certo? Então, se você pegar um laser ali e apontar, aquele laser ele vai percorrer uma trajetória retilínea se o meio for homogêneo e transparente, né? A gente viu que quando a luz muda de um meio para outro, ou uma onda em geral muda de um meio para outro, ela vai ter um desvio quando passa de um meio para outro, porque são propriedades diferentes, né? Não tem um meio homogêneo. Quando a luz passa da água para o ar, por exemplo, ou vice-versa, ela vai ter um desvio na sua trajetória porque eu não tenho um meio homogêneo. Tem características diferentes, né? São meio heterogêneos. Mas em um meio homogêneo, ela vai sempre percorrer uma trajetória retilínea, certo? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a independência, né, dos raios de luz. Então, se eu pego dois lasers, né, e ligo esses lasers e coloco eles para, né, passar um pelo outro, esses feixes vão ser independentes. Então, eles vão seguir as suas trajetórias sem ter sem ter desvios ou alterações de suas propriedades. Certo? Então, na interseção ali pode até ter uma mudança de cor, né? Porque a gente viu quando mistura cores referente à luz, resulta nas outras cores, né? Resulta em cores secundárias. Então, no ponto de interseção posso ter essa mudança de tonalidade, de cor, mas isso não vai interferir em sua trajetória ou em suas propriedades. Um vai passar pelo outro como se o outro não existisse, certo? Então eu sinto muito, mas o sabre de luz ele só é possível no cinema mesmo, certo? Não se iludam com isso. E o terceiro princípio é o princípio da regressibilidade dos raios de luz. O que é que diz esse princípio, não?
uma trajetória seguida por um feixe de luz, ela é reversível, certo? Então, se eu estou colocando um laser, né, em dada orientação, esse laser está saindo de um ponto A e chegando em um ponto B, sofrendo ali reflexões. Se eu inverter o sentido de incidência daquele feixe, ele vai descrever a sua mesma trajetória. Se ele sai do ponto A e chega no ponto B, se eu incidir a luz do ponto B, ele vai chegar no ponto A, seguindo a mesma trajetória, certo? Então, este caminho ele é reversível. Certo? Então, em um espelho, se você está visualizando alguém em um espelho, esse alguém também vai visualizar você, certo? Porque, como eu falei anteriormente, o raio que é refletido do objeto forma a imagem daquele objeto, né? Então, o mesmo caminho que a luz leva para chegar do olho de um observador até você, ela segue também o caminho inverso, né? De você até o outro observador. Então é por isso que se eu consigo ver alguém em um espelho, esse alguém também consegue me ver, né? Já que o caminho que a luz percorre é reversível, né? Então tem o exemplo aqui do espelho retrovisor de um carro, né? Tanto o passageiro como o motorista consegue um visualizar o outro. Aí quais são as consequências desse princípio, pessoal? A luz se propagar em linha reta é um princípio que é bastante notório, né? É a formação de imagens, né? Que eu não tinha nem falado aqui anteriormente. Mas se a luz não se propagasse em linha reta, a gente também não conseguiria visualizar as coisas, mesmo existindo luz, né? Se a luz não se propagasse em linha reta, a gente também não conseguiria visualizar nada. Então, algumas consequências de aplicações desse princípio, né? Primeiro, só relembrando aqui no primeiro ano, pessoal, quando vocês começaram a estudar física, alguns conceitos que foram provavelmente passados para vocês foi a definição de algo pontual, corpo pontual e corpo extenso, né? Então a luz ela pode ser pontual, ser uma fonte pontual ou uma fonte extensa. O que seria algo pontual? É quando aquele objeto ele não interfere no resultado de um fenômeno. Por exemplo, eu tenho uma piscina e vou jogar um grãozinho de areia no interior dessa piscina. Seu volume vai variar, mas vai variar numa porção infinitesimal, né? Eu não vou conseguir perceber aquela variação de volume. Já quando eu jogo algo que tenha 1 metro cúbico, aquela piscina provavelmente ali, se estiver cheia, ela vai transbordar. Então eu consigo perceber a influência daquele corpo no resultado de um fenômeno. Então sempre que eu posso desprezar as dimensões do corpo, eu chamo de algo pontual. Então aquele corpo é um corpo pontual, aquela fonte é uma fonte pontual. Quando o tamanho, né, as dimensões do corpo exercer influência no resultado, eu já digo que ele é um corpo extenso, ou uma fonte extensa. Também a luz ela pode ser uma fonte pontual, né, advém de uma fonte pontual ou de uma fonte extensa, certo? Então aqui eu tenho uma fonte pontual, ela vai emanar raios de luz em todas as direções. E isso vai sair em linha reta, né? Então, se eu pego aqui esses raios de luz que está passando pelo corpo opaco, a maioria está sendo barrado aqui, né? Tem vários raios aqui sendo barrado pelo corpo que não deixa passar luz, o corpo opaco. E isso vai gerar uma projeção deste corpo como se fosse
a sombra dele em um ampeparo. Então, a geração de sombras, de penumbras, é consequência da propagação retilínea da luz. Se a luz não se propagasse em linha reta, né, seguisse uma trajetória que não fosse uma linha reta, a gente não teria essa formação de sombra. Certo? Então, isso é uma primeira consequência desse princípio da propagação retilínea da luz. Então, os eclipses, né, a gente observa essas regiões de escuridão total na Terra, ou parcial, né, devido à luz também se propagar em linha reta. Se a luz não se propagasse em linha reta, a gente não observaria esses eclipses, nem as fases, né, da Lua, né, que a fase da Lua nada mais é do que a Lua adentrando nessa região de sombra e de penumbra, né? Eu tenho aqui uma região de sombra, onde a luz é completamente barrada, né? E a gente viu que a ausência de luz é o preto, né? Então, por isso que a gente vai ver aqui, no caso, a escuridão. E em torno deste ponto de ausência total de luz, onde a luz é completamente barrada, a luz pode chegar parcialmente, certo? Então, nessa região aqui em torno dessa escuridão total, eu tenho a luz sendo barrada parcialmente. Então, eu chamo essa região de sombra de baixa intensidade, né? De penumbra. A invenção da máquina fotográfica, a primeira máquina fotográfica, também se baseou neste princípio de propagação retilínea da luz. Então, aqui eu tenho uma ilustração dessas primeiras câmeras, né? Que era uma caixa toda fechada, né, para não deixar passar luz, e em uma das faces tinha um pequeno orifício. Este pequeno orifício iria permitir a passagem da luz, e essa luz se propagando em linha reta iria projetar a imagem na face oposta àquele orifício, né? Então, alguns pintores usavam deste mecanismo também para pintar quadros, né? Então, eles faziam uma caixa gigantesca, ficavam dentro dessa caixa, e a imagem externa era projetada em uma dessas faces, eles pintavam, né? Como se fosse ali só cobrir o desenho que era projetado do lado externo, tá? Então, alguns consideravam até uma espécie de, sei lá, de sabotagem, né? De algo não natural, né? Seria uma pintura artificial, certo? Então, isso a gente chama de câmara escura de orifício. E se a gente for observar o nosso olho, o olho humano, ele funciona como se fosse uma câmara escura. Então, este mesmo mecanismo aqui, né, que foi criado para projetar imagens, nada mais é do que o mecanismo do qual o nosso olho, né, se utiliza para formar imagens, né? Então, a gente tem o nosso globo ocular, que seria essa caixa escura. A gente tem a nossa pupila, né, que é o orifício por onde a luz vai passar, e as imagens externas são geradas na nossa retina, certo? E elas são geradas exatamente assim, pessoal, invertida, certo? Por que ela é invertida? A luz aqui, em qualquer ponto deste objeto, ela está sendo emanada em todas as direções, né? A luz está saindo em todas as direções aqui. Certo? Todas as direções. Mas eu vou pegar aqui apenas aqueles raios de luzes que vai passar pelo orifício. Então não são todos, né? Vão ser só alguns que não vão ser barrados aqui pela caixa, certo? Então o que acontece? Este ponto está sendo projetado
na parte inferior daquele anteparo. E os pontos que vêm aqui da parte inferior do objeto estão sendo projetados na parte superior do anteparo. Então, como a formação de imagem vem daquela luz que está sendo refletida pelo corpo, esses pontos aqui superiores vão ser projetados na parte inferior e os pontos do objeto da parte inferior vão ser projetados na imagem na parte superior. Então eu vou ter ali o objeto sendo formado mais de cabeça para baixo, invertido, né? Devido aos raios que estão passando pelo orifício ter essa propagação retilínea. Então no nosso olho não é diferente. Na nossa retina, as imagens que são formadas de forma invertida. Aí o nosso nervo óptico ele manda a informação para o cérebro, invertendo novamente essa formação da imagem, né? Mas no fundo do nosso olho as imagens são formadas assim, invertidas. Pronto, então vamos ver algumas aplicações aqui. Agora dá tempo de ver uma ou duas aplicações, né? Então, utilizando desse princípio, propagação retilínea, reversibilidade dos caminhos de luz e independência dos raios de luz, a gente pode resolver várias situações usando a óptica geométrica. Então, neste caso aqui, eu conheço a altura de um objeto, eu consigo medir a sombra que está sendo projetada pela incidência da luz, né? Por exemplo, a luz que vem do sol. Então, utilizando desses fatores, eu posso, por exemplo, determinar a altura de um prédio, ou de qualquer outro objeto que eu não consiga medir instantaneamente. Oi? Tem uma pergunta lá no chat, Cris. Eu acho que o senhor passou e não viu. Qual era? Ela está um pouquinho para cima. Não, você consegue visualizar a parte que está sendo emitida, certo, Diego? Você consegue ver a chama e o objeto, certo? Não é só a luz emitida, não. Como eu até citei no exemplo, né? Eu devia ter pego uma imagem que tem alguns pintores que eles viam realmente a projeção lá de uma montanha, de árvores, e conseguiam pintar, reproduzir aquela imagem externa. Então eu vou conseguir não só a fonte, né, que está emitindo luz, mas os objetos que estão refletindo aquela luz. A luz bate no objeto e entra no orifício da caixa. Então eu consigo ver a vela por completo e não só a chama, certo? Na próxima aula eu trago lá os pintores lá que usavam isso, né? Aí vocês podem fazer uma pesquisa e vão achar um monte de imagens aí que eles pintavam utilizando essa câmera escura. Eu com o Sábio, a gente fez no ano passado uma caixa gigantesca. Como os meninos da PAV, eles usam câmeras, né? E a gente reproduziu uma caixa dessa e conseguiu ver, ficava um grupo dentro da caixa e um grupo fora. Quem estava dentro da caixa conseguia ver as imagens projetadas de quem estava fora, cabeça para baixo, invertida. Bastante legal. Se a gente tivesse, né, presencialmente, dava para reproduzir este experimento. Vamos lá, dá tempo de fazer pelo menos um exemplo, né? Vamos lá, então aqui eu tenho uma situação, pessoal, que eu conheço a altura de um objeto, a sombra que está sendo projetada por este objeto, consigo medir também a sombra que está sendo projetada por um outro objeto, como um prédio ou algo que eu não consiga medir, né? Usando uma régua, uma trena, a altura de um prédio, mas eu consigo determinar a altura deste prédio utilizando da óptica geométrica, né? Se você observar aqui
este conjunto, né, a altura do objeto, a sombra projetada e a incidência deste feixe de luz, ele está desenhando para mim um triângulo retângulo, certo? Tenho aqui 90 graus, eu tenho aqui um ângulo que é devido à inclinação deste raio de luz, e isso daqui não vai ser diferente, né, como a inclinação, esses objetos estão próximos, a inclinação do raio que está chegando no prédio é a mesma que está chegando naquele objeto de menor proporção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas figuras semelhantes. Tenho dois triângulos retângulos que têm os mesmos ângulos. Nossa, esse meu triângulo está horrível, né? Certo? Então, eu tenho dois triângulos retângulos aqui. Esses triângulos têm os mesmos ângulos, não? Este que é a inclinação do feixe de luz que está chegando, um triângulo retângulo, então obrigatoriamente esses ângulos também vão ser idênticos. Então eu tenho um caso aqui de triângulos semelhantes, eles são proporcionais, né, pessoal? Um é a versão do outro em miniatura, certo? Então eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eu posso usar uma relação de proporção. Eu posso comparar essas duas figuras. Então, a óptica geométrica basicamente você vai achar uma figura geométrica. Essa figura geométrica, ela vai ter uma correspondência com outro corpo e você vai ter que fazer essa relação de proporção. Então, sempre tenho que comparar aqui os lados correspondentes do triângulo, né? A altura com a altura, base, né, que é o tamanho da sombra aqui, maior com a sombra menor, hipotenusa com hipotenusa, certo? Então, você pode fazer essa relação de proporção com essas figuras. Então vamos lá, a altura do objeto maior, do prédio, está para a altura do objeto menor, assim como o tamanho da sombra do objeto maior está para a sombra do objeto menor. Observe, ó, que eu mantenho aqui a ordem, né? Em cima eu tenho só medidas relacionadas ao objeto menor, e embaixo eu tenho só medidas relacionadas ao objeto menor. Você tem que ter esse cuidado para não chegar em um resultado diferente, certo? Misturar as coisas. Então agora é só substituir, né, pessoal? O objeto maior que eu quero saber, não sei. A altura do objeto menor, 1,80. A sombra do objeto maior, 5 metros. A sombra do objeto menor, 0,6. Meio pelos extremos, 0,6 vezes H. 5 vezes 1,8 dá 5, com 4, 9, né? Então, H vai ser 9 dividido por 0,6, ou 90 dividido por 6. Que vai dar quanto aqui? Dá 1,5, 15, né? 15 metros. Certo? Então, usei os princípios, né, da óptica geométrica, que é aqui basicamente que a luz ela percorre uma trajetória retilínea. Isso me possibilitou afirmar que a mesma inclinação, né, que esses raios de luz têm para o prédio vai ter para o objeto menor. E eu vi que há uma formação de figuras geométricas, né, semelhantes.
Como elas têm os mesmos ângulos, elas são proporcionais, então posso fazer essa relação de proporção. Dá tempo para a gente fazer mais uma? Vamos lá, rapidinho, só para fechar aqui. Aqui eu tenho o caso do nosso olho, né, que é uma câmera escura, como eu falei. Tem um objeto de 1 milímetro sendo projetado fora, que está gerando uma imagem de 0,05 milímetro na nossa retina. Então eu quero saber a que distância esse objeto está do olho do observador. Então observe novamente que eu tenho duas figuras aqui semelhantes. Se eu pegar aqui até o orifício, até a nossa pupila, eu tenho um triângulo, né? E no interior eu tenho outro triângulo separado por retas, né? Então esses ângulos são idênticos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então automaticamente esse terceiro ângulo também vai ser idêntico, né? Então vamos comparar esses dois triângulos. A altura do maior, né? 1 milímetro, corresponde à altura no triângulo menor. Assim como essa distância do objeto até o olho, no triângulo maior, que eu chamei de x, está associada à distância no triângulo menor, né? Que é 15 milímetros. Tudo está em milímetros, né, pessoal? Então não há necessidade de converter. Mas a gente sempre tem que ter o cuidado de olhar se a gente está associando medidas com a mesma unidade, né? Se aqui tivesse em metro, eu não poderia fazer logo essa substituição. Então é só multiplicar meio pelos extremos, 0,00 5x, isso é igual a 15, né? 1 vezes 15, 15. Então x vai ser 15 dividido por 0,005, vou colocar em notação científica, 5 vezes 10 a menos 3, não? 3 casas depois da vírgula, número menor que 0, eu multiplico por 10 elevado a aquela quantidade com expoente negativo, né? 3 casas menos 3. Então 15 dá para dividir por 5, dá 3, e eu vou levar a potência para cima. Sempre quando eu faço isso, ela troca de sinal. Então fica positivo. 10 elevado a 3 dá 1000, né, pessoal? 1000 vezes 3, 3000. Então ele está a uma distância de 3000 milímetros. Ou como cada metro tem 1000 milímetros, né? A uma distância de 3 metros do olho do observador. Então, óptica geométrica não tem segredo, pessoal. A chave é você identificar essas figuras, né, que são semelhantes e fazer a relação entre um lado dessa figura e o correspondente lado na figura semelhante. Tá? Então, na próxima aula a gente vai ver mais exemplos de aplicações aqui deste conteúdo, né? E esse slide eu já coloquei lá na sala de aula de vocês. Então, se vocês quiserem fazer o exemplo aqui que não deu tempo, mãos à obra lá. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí para encerrar? Pronto, então até a próxima semana, pessoal. Próxima semana vai ser só de exercício, né, para intensificar. E depois que eu coloco uma lista para vocês. Valeu, Gabriel. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.